Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, vamos fazer uma prece para entrar no clima. Pedimos o auxílio sempre dos nossos amigos espirituais, né? Para que esse momento, essa uma hora que a gente tira aqui, seja importante, seja reflexiva, né? Que a gente possa deixar os problemas lá fora por um tempo e dedicá-lo a nós esse tempo, né? Ao nosso reequilíbrio, ao nosso conforto, às respostas às vezes que a gente precisa, e que hoje possa ser um desses dias, um dia proveitoso, assim seja. Hoje o tema é a respeito da primeira edição do livro Céu e Inferno. A gente tem como normalmente quando chega essa época de agosto, 1º de agosto, para ser mais exato, a gente comemora, né, mais um ano dessa primeira edição, desde que foi, né, lançado, em 1º de agosto de 1865. Então já fazem 161 anos. É interessante porque agora eu estou lendo um livro que se chama Biografias de Kardec, onde esse autor ele faz todo um compilado de todas as biografias que já fizeram e coloca algumas imprecisões que foram, né, tendo, algumas datas, locais, coisas que ele fez, coisas que ele não fez, que as biografias acabam, às vezes, não conseguindo comprovar, né, faltam informações. E a respeito do livro, da publicação do livro do Céu e Inferno, eu achei interessante porque não tem exatamente a data correta. Se sabe que foi mais ou menos entre agosto e setembro, né, mais de 1865. Teve essa primeira edição, teve um prefácio feito pelo próprio Allan Kardec, que nas edições seguintes foi retirado, e depois, em outras edições, foi recolocado. Eles acharam novamente esse prefácio e recolocaram. Nada demais também, né? Um prefácio é uma introdução e está lá bonitinha, mas quem tiver interesse em saber, né, qual que foi esse prefácio, tem várias edições que fazem parte. Desde o período da primeira edição até com Kardec em vida, né, foram 4 edições, né, em que ele revisou, alterou algumas coisas, pequenas coisas, apenas correções, palavras, para deixar tudo mais claro, mais preciso, né? E a partir disso, né, depois dessas 4 edições, em 1869 ele desencarna, e a partir do momento que acontece isso, houve outras inúmeras edições, com capas diferentes, com prefácio, com... não está passando? Está, vamos ver. Enfim. Foi. Com subtítulo, né? Onde tem ali Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa segunda, essa são capas diferentes, edições diferentes, algumas têm esse subtítulo, outras não. Aquele outro livro, Justiça Divina, do Chico Xavier, Psicografia, né, do Espírito Emmanuel, é um livro que faz menção a todos os capítulos do livro Céu e Inferno. Então, cada título ele tem um texto dedicado a esses capítulos. Então, é muito interessante, uma leitura um pouco mais simples, mais agradável, né? O livro Céu e Inferno é um livro bem interessante, talvez o menos conhecido, né, do Pentateuco, assim, o menos citado, pelo menos. Talvez até pelo nome, né, faz a gente ter talvez, um pré-julgamento, o que vai se tratar esse livro. Mas ele é muito interessante, ele é dividido em 2 partes, né, onde a primeira parte, ele faz todo um desenvolvimento em relação ao pensamento religioso, a como houve essa evolução do que se entendia de justiça divina, de penas e gozos futuros,
E ele faz toda essa comparação e analogias com a mitologia grega, mitologia romana, com que a gente foi emprestando da mitologia para fazer essa parte toda de criar, né, de construção do que a gente entendia de céu e inferno. A segunda parte do livro, ela é dedicada a exemplos. Vão ter exemplos de vários espíritos, narrações, né, de momentos da morte, momentos do desencarne, né? Então, de diferentes tipos de espírito, onde eles vão narrar como que foi essa experiência do desencarne. Então, é muito interessante para quem tem, né, essa curiosidade. Eu sempre falo que falar sobre a morte, falar sobre o desencarne é algo que tem que ser um pouco mais naturalizado. A gente ainda tem um pouco de dificuldade, a gente vai refletir o porquê dessa dificuldade, mas tem que ser algo mais natural, né? Fazendo parte do nosso processo de estar aqui encarnado. O primeiro capítulo do livro do Céu e Inferno, ele começa falando sobre o futuro e o nada, né? Esse contraponto em que ou você acredita que após a morte tudo acaba, né? Tudo se não tem, né? Não tem mais o que esperar, ou como traz muitas religiões, né, espiritualistas, e o espiritismo tem sim, né, vida após a morte. O espiritismo ainda vem com a questão da reencarnação, que a gente vai tratar mais para frente, embora outras linhas filosóficas, outras religiões também abordem esse tema, mas a maioria das cristãs ocidentais que a gente está acostumado são só espiritualistas e, né, desencarnou, tem a vida após a morte, tem algo que a gente vai encontrar, mas para por aí. O primeiro parágrafo desse capítulo, ele faz algumas perguntas que eu achei muito interessantes. Vivemos, pensamos, agimos, o que é muito bom. Mas é certo também que morremos. Deixando a terra, aonde iremos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos nós mesmos ou não? Então, era uma perguntas, né, muito propícias para a época, mas que continuam, né? Muitos de nós ainda, mesmo professando linhas que pensem na vida após a morte, ainda nos questionamos muito, ainda temos muitas dúvidas. Embora essas revelações vão acontecendo, elas não atingem todo mundo, né? E para a época eram perguntas muito pertinentes, né? O que vai acontecer? O que a gente tem que esperar, né? Quem não acredita em nada, resolveu, né? Ele conta até uma história nesse capítulo. Ele cita a situação de um jovem que descobre uma doença terminal e que, por conta disso, entra em um processo de desespero, enfim, de tristeza, e resolve curtir a vida, né? Aproveitar tudo que a vida pode dar, né? É o termo que ele usa. E é interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque normalmente nós relacionamos aproveitar a vida com questões materiais, né? É o que a gente tem como referência do que é conforto, né? Do que é estar bem. Então, vai viajar, vai para festas, né, que ele foi, curtiu a vida imensamente. Só que daí acabam acontecendo as situações em que cansa, né? Chega um período de exaustão em que ele teve que se reencontrar, se reequilibrar, né? E é muito comum isso. Inclusive, nesse mesmo capítulo, fala a seguinte situação justamente com esse jovem, né? Que é muito comum a gente falar, nossa, desencarnou tão jovem, morreu tão jovem, tinha tudo pela frente, né? Tinha tanto para fazer, tanto para aproveitar.
e a maneira como a gente vê isso, né? Como a gente vê o desencarne como uma espécie de punição e de castigo, onde morrer jovem, claro, porque a gente ainda está muito preso a essas relações, elas são muito importantes para nós, então a gente tem essa dificuldade, é natural, mas a gente se prende muito a isso, né? A questão do que a gente construiu aqui, do que eu vou fazendo, do que eu me tornei, no que eu me formei, no meu casamento, nos meus filhos, na minha carreira, e pouco em realmente quem eu sou, né? Em quem eu pretendo ser, quem realmente é. Eu sou uma fração, né? Eu estou aqui nessa encarnação, eu sou um pedaço, eu sou uma fração. Quando eu volto para o plano espiritual, existe uma reconexão, né, com tudo que eu já experienciei, né, com toda a bagagem que eu carrego. E o Espiritismo, obviamente, veio para descortinar isso, né, para mostrar que, de fato, continua, a responsabilidade é minha, né, por tudo que eu vou fazendo, eu vou tendo as consequências, o progresso vai acontecendo, né? E não podia não ter este capítulo, né, falando da morte. Já que eu estou falando de céu e inferno, ele tinha que abordar realmente esse tema que, de fato, como eu estava comentando, é um tabu. E daí ele começa fazendo algumas reflexões sobre as causas do medo da morte. O medo da morte é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. O que ele quer dizer com isso, né? Que esse medo é quase como se fosse uma proteção, né? Quase como se fosse um mecanismo que a gente tem de se cuidar mais, de se proteger, né? De perigo, enfim, de desregramento, né? Que a gente costuma fazer muito com o nosso corpo, né? Eu sempre brinco com relação às pessoas que gostam de esportes radicais, né? Que elas se colocam em uma situação de perigo para sentir emoção, para sentir a adrenalina, mas o quanto aquilo me causa medo, né? Porque qualquer erro, a gente vê por aí mesmo que acontece, qualquer descuido, qualquer situação, o que vai causar? Desencarne, né? Vai causar a morte daquela pessoa, embora a gente saiba que é natural também as pessoas terem esse espírito aventureiro. Mas eu prefiro, né, melhor ficar sentado no sofá. Como explicar, então, que entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma, se encontre tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? E ele continua: por que os espíritas não têm medo da morte? E a resposta já vem na sequência. A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida. Ou seja, né, primeiro ele já responde que, por mais que a gente seja espírita, por mais que a gente faça parte, né, desse grupo que entende e acredita na imortalidade da alma, a gente tem sim receio. Né? O que é interessante é que a gente, embora a gente tenha esse receio, a gente sabe que vai ter, né, essa continuidade. A gente não para, né? O progresso não para, a evolução não para. Então, o quanto é importante a gente ter essa educação, né, para a morte, essa educação espírita que faz com que, pelo menos, a gente se prepare melhor. Mas é muito importante a gente falar sobre, conversar sobre, para que esse assunto fique um pouco mais tranquilo, né? O livro continua, aqui ele faz uma explicação de como veio a imagem, a forma como a gente vê o céu, né? Existiu sempre dentro do pensamento religioso essa necessidade
de se ter esse local, né? De se ter sempre um local muito bonito, com uma grama verdejante, com um céu azul, um local bonito, né? É claro que uma coisa vem aliada com a outra. Se a gente está bem, se a gente está tudo dando certo, se o caminho está sendo seguido, se eu estou evoluindo, é claro que eu vou ter locais melhores para estar, né? Mas o Espiritismo nos traz que, de fato, não é o local, né? E sim a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. E conforme a gente vai progredindo, essa felicidade vai acontecendo. Alguns filósofos sempre trabalharam com essa ideia de céu muito focada no que eles entendiam à época, que era a Terra é o centro de tudo, a Terra que é o grande, né, a gente era o grande ponto importante do universo. Portanto, se construía aquelas ideias de céu, de sétimo céu, de algumas linhas filosóficas, 11 céus. E conforme eu ia progredindo, eu ia galgando esses céus, até chegar em uma plenitude. E a gente vai percebendo, né, que essas informações não vão fazendo muito sentido, vai faltando coisas, vai faltando informação conforme a gente vai evoluindo o pensamento, né? Então, a gente precisa de mais resposta. E foi isso que foi acontecendo. E por isso que o Espiritismo veio no momento que tinha que vir, né? Era um momento que a gente estava mais maduro para obter esse tipo de informação, né? Parece não fazer muito sentido, porque, não, se explicar bem, poderia entender, mas não é assim. A gente vai ver que o quão é importante a gente estar maduro, né, para obter algumas informações. E tem esse trecho que eu achei muito interessante, que fala sobre felicidade. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a tivéssemos só para nós, sem partilhar com os outros, seria triste e egoísta. A felicidade está também na comunhão de pensamentos, que une os seres atraídos por simpatia. Os espíritos felizes, atraídos uns para os outros pela similaridade de ideias, de gestos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e funde-se com os eflúvios serenos e benéficos que emanam do conjunto. Então, eu sempre gosto de trazer uma analogia com a nossa vida, né? Com o que a gente consegue perceber. Quando a gente está feliz, quando aconteceu uma coisa que a gente queria, uma coisa que a gente, né, esperava, não é normal que a gente queira repartir com as pessoas, que a gente queira falar com alguém, que a gente queira ligar para alguém, abraçar alguém. É natural que isso aconteça, porque a gente está muito feliz, a gente está querendo dividir, a gente não consegue conter dentro da gente, só para a gente. Então, o quanto é natural que esse processo de fato aconteça, que a gente esteja com os nossos similares, que a gente esteja com as pessoas que nos fazem bem, né? Normalmente a gente se afasta um pouquinho de quem causa um certo desconforto e se aproxima de quem nos transmite algo bom, nos transmite felicidade, né? E esse é o céu. O quanto isso também está vinculado ao nosso progresso moral e intelectual, né? Conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou me desenvolvendo, é natural que isso esteja vinculado. É importante sempre frisar a questão do progresso intelectual, né? Ele é necessário, claro, né, para que a gente, conforme a gente vai adquirindo mais repertório, conforme a gente vai estudando mais, isso facilita a compreensão de outras coisas, né? Até do que funciona e até do que não funciona. Então, se a gente vai estudando, isso em qualquer área, né? Nas nossas áreas de atuação, conforme a gente vai estudando mais, a gente vai percebendo o que a gente consegue, inclusive,
dizer, né, refletir sobre aquilo. Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui precisa de mais estudo, isso aqui precisa de menos estudo, né, ou, enfim, não precisa de tanta atenção nesse momento. E com o nosso desenvolvimento também é assim. A questão moral, claro, é muito mais importante. Às vezes, em uma determinada encarnação, em um determinado planejamento reencarnatório, a gente vai focar no que é mais importante. Em uma vida talvez mais tranquila naquele momento, né? Tem algumas histórias de espíritos que, inclusive, se afastam do que causava problema na outra encarnação, né? Esses tempos eu li um dos livros, agora eu não vou lembrar o nome do título do livro, que o espírito relatava exatamente isso. Ele tinha uma facilidade para a música muito grande, era natural, isso se percebia já nessa encarnação, mas ele não queria acessar essas informações. Era um livro que falava até sobre regressão. Porque ele sabia que aquilo causava um caminho que nas outras encarnações dele não foi muito legal, não foi muito satisfatório. Ele acabava tropeçando de novo. Então, às vezes, a gente faz aquele plano um pouquinho mais discreto, para pelo menos nesta encarnação as coisas fluírem um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, um pouco menos sofridas. Então, vai depender do nosso foco naquela encarnação. O que a gente está querendo desenvolver nela. Inclusive, às vezes dá uma falsa resposta, né? É comum as pessoas falarem: nossa, eu acho que se eu tá tudo bem na minha vida, na esfera familiar, na esfera do trabalho, tudo correndo bem. E a gente tem uma falsa, talvez, impressão que, opa, estou no caminho certo, agora Jesus está me esperando, na próxima eu não volto mais, não preciso mais reencarnar, né? Então, às vezes, a gente só não está olhando certo, né? É claro que, às vezes, a gente precisa desse tempo, né? Desse retorno, dessa reconexão. Às vezes, é necessário uma encarnação mais tranquila. Nesse capítulo, ele também fala sobre as revelações, né? A revelação espírita, ou quando Jesus veio, naquele momento, também fazer uma revelação. Se faz a seguinte pergunta: mas então, por que Deus, desde o início, não revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina na infância ou que se ensina na maturidade. Então, é uma analogia muito interessante, né, que a gente faz com a nossa vida também, novamente. Em que você não vai falar da mesma maneira com um adulto e com uma criança, explicar para um adulto e explicar para uma criança um assunto complexo, né? Você vai precisar modificar as palavras, você vai ter um limite para aquele entendimento que falta para aquela criança. A partir do momento que ela for ficando mais velha, ela vai adquirindo mais possibilidades de ter essas informações. E com isso também, né, aquele povo daquela época de Jesus, por exemplo, né, ele falava muito, a gente vai ver, através de parábolas, justamente para conseguir chegar naquela população, né? Quantas vezes a gente mesmo vai falar com alguém que a gente percebe que está muito resistente sobre um determinado assunto, a gente acaba percebendo e pensando: não, é melhor não chegar de forma tão enfática, tão agressiva, porque senão a pessoa não vai querer ouvir. A gente não fala muito isso com adolescente, né? Que adolescente a gente tem que falar meio diferente, porque senão ele vai se fechar e a gente não vai conseguir acesso àquela criança, né? Aquele adolescente. E a mesma coisa é com a comunidade, né? A gente vai precisando sempre de um tempo para que a gente consiga compreender tudo. Aqui vem a ideia de inferno. Eu achei muito interessante porque ele nos faz um paralelo justamente com a mitologia, né? Em que ele nos traz que a gente, dentro desse desenvolvimento das religiões, principalmente aí num caminho talvez católico, algumas outras religiões cristãs também têm esse caminho, de fazer um inferno muito terrível, com muitos suplícios físicos, com fogo, né? E que isso foi sendo construído em
vendo a questão da mitologia grega, do inferno da mitologia grega. E a gente até conseguiu piorar. Ele faz um comparativo entre o diabo e quem chefiava na mitologia grega o inferno. E que ele percebia lá que, não, lá só é um chefe, alguém que fica lá cuidando do inferno, e que o diabo não, o diabo tinha essa questão de querer pessoas, de prejudicar as pessoas para fazer com que elas fossem para esse local que é o inferno. Então, existia até essa perseguição. É claro que a gente sabe que dentro do espiritismo tem a questão da influência espiritual, que ela é muito presente. Muitos de nós, às vezes, sofrem muitas investidas nesse sentido. Mas a gente sabe também da nossa responsabilidade, né, em lutar com isso. Né, às vezes, uma encarnação é totalmente dedicada a se reorganizar e se reconciliar com essas situações que acontecem. Né? Mas sempre é uma situação que não tem fim, que não tem resolução. E a gente sabe que sim, né, no Espiritismo a gente consegue ter essa resolução, trabalhar para que isso aconteça em um determinado momento ou outro. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, de acordo com o bem ou o mal que tivesse feito nesse mundo. Né? Então, ele coloca que esse sentimento ele é inerente ao ser humano, né? De que, de fato, dependendo de como eu ajo, de como, do que eu faço, eu vou ter aí uma recompensa ou não. Jesus não poderia, de uma só vez, destruir crenças enraizadas, que foi aquilo que a gente comentou, né? Ele foi tentando falar de uma maneira que ele não perdesse aquelas pessoas, né? Que chegasse essa informação nelas. Limitou-se a falar vagamente sobre a vida feliz e os castigos que aguardavam os culpados. Mas em nenhum de seus ensinamentos se encontra o quadro de suplícios corporais, que era um artigo de fé para os cristãos. A justiça de Deus revela-se na palavra do Cristo, a cada um segundo suas obras. Então ele fecha esse capítulo falando isso, né, que é o que define, né, o ensinamento de Jesus, né, a cada um segundo suas obras. Então, dependendo de como eu ajo, de como eu levo a minha vida, as coisas vão acontecendo. Não é um castigo, mas uma causa e efeito, ação e reação, né? Eu faço alguma coisa, eu faço uma ação e eu tenho como resposta uma consequência dela. Jesus falava por meio de parábolas. Né? Para Jesus, o fogo do inferno podia ser apenas uma figura de linguagem. E pouco lhe importava que fosse tomada ao pé da letra, desde que servisse como um freio. Era muito importante naquela época, né, essa questão de frear, né, era quase como uma tentativa mais rápida de obter alguma coisa. Né? Então, vamos frear de uma vez para que não façam nada de muito errado. Né? A gente ainda tem os nossos freios, né? A gente ainda tem muitos medos, mas eles são um pouco mais, a gente consegue refletir mais, pensar mais a respeito. Né? A gente sabe que, por exemplo, né, embora seja ideia geral de que não pode matar, não pode roubar, tem gente que ainda mata, tem gente que ainda rouba. Então, existe o freio, mas ele não é um freio, obviamente, para todo mundo. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso se encarregariam de esclarecer o sentido alegórico. Por isso, previu que o Espírito de verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. A ideia de fogo material não chocava os homens que só tinham uma noção confusa da espiritualidade da alma. Ou seja, eles não tinham não era muito claro para eles essa imortalidade da alma, que as coisas continuam. Então, o que vai acontecer, se vai ter fogo, se não vai, não era muito claro. Então, por isso que
que foi importante ele falar da maneira como ele falava, com as histórias que ele contava, para que ficasse esse ensinamento de uma maneira mais profunda. Após um tempo desse desenvolvimento religioso que foi acontecendo na humanidade, se percebeu que se faltavam partes, né? Se eu sou bom, eu vou para o céu. Se eu faço coisas ruins, eu vou para o inferno. Mas será que a gente é só assim? É tão claro assim, né? Em que não existem uns meios termos que a gente sabe que existem. A gente está em um planeta de provas e expiações, ou seja, todo mundo que está encarnado nesse planeta ou esperando para reencarnar, está nesse processo de aperfeiçoamento, está nesse processo de se aprimorar. Então, é claro que a gente é meio termo, né? A gente não está nem tão muito bem, nem muito mal. E eu acho interessante que o purgatório é o que mais se aproxima dessa ideia espírita de que eu desencarno, eu continuo lá sendo quem eu sou, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, ainda tentando ver o que eu posso fazer em uma próxima encarnação já e melhorar. Então, o purgatório tinha essa ideia um pouco mais próxima do que a gente poderia pensar, né? Do que seria mais justo dentro dessa questão que a gente está falando de justiça divina. Mas isso só foi acontecer em 593. A igreja, né, só foi mencionar esse lugar, assim, e talvez criá-lo, né, da maneira como eles criaram, só em 593. Mas ainda assim, né, mas a noção de purgatório se tornaria necessariamente incompleta, porque ainda faltavam. E daí? Eu vou para o purgatório e acontece o quê? Eu fico lá por quanto tempo? Quando uma criança desencarna, que não teve ainda tempo de fazer nada muito certo ou nada muito errado, desencarna a criança, vai para um limbo, e daí? O que acontece? Né? Então, começou a faltar elementos. Mais tarde, a gente sabe que houve a reforma protestante, em que aquilo virou uma bagunça, né? Em que começaram a se vender perdões para que a pessoa saísse do purgatório e fosse para o céu. E, ao mesmo tempo, abriu-se um leque, né? Abriu-se um caminho nesse momento da reforma em que outras religiões acabaram nascendo, outras visões, outras formas, né, de ver o mundo. Isso também é importante, porque faz com que a gente vá tentando outras coisas, né? Cada um tem o seu tempo, cada um vê de uma maneira, cada um se satisfaz com alguma resposta ou outra. Então, mais tarde, depois, aconteceu, ainda, né, na igreja, ainda se fala muito em purgatório, tem várias linhas religiosas que ainda têm essa ideia, né, do purgatório como um local para purgar, para se limpar, né, do que estiver ainda faltando para eu poder ir para outro lugar. No Espiritismo a gente fala muito do umbral, né? A gente tem também alguma... Eu gosto que o Espiritismo, ele te dá a opção de sempre estar evoluindo o pensamento. A gente não pode ficar parado, né? Achando que, pelo fato de não ter dogmas, né, a gente não fica preso. Mas às vezes a gente tem uma tendência a querer, né? Umbral, a gente fala muito também da mudança, né, planetária que a gente que vai passar, e a gente fica esperando essa mudança planetária acontecer, né? E acaba que fica nessa expectativa que nunca dá uma resposta. A reencarnação é um pilar fundamental do Espiritismo, e no livro O Céu e o Inferno se trata disso, né? Como uma ferramenta de possibilidade de melhora. Então, a gente tem essa chance de estar sempre voltando e tendo essa possibilidade de resolver o que a gente não resolveu.
Não vale muito mais, ele faz a pergunta lá nesse capítulo, não vale muito mais a pena voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que deixá-la sendo condenado sem perdão? Então, a importância de... Ele coloca a importância disso, né? Que às vezes, tá, se fosse uma encarnação só e daí, né? Como que eu resolveria as minhas pendências, os meus problemas acabaria? Então, seria mais lógico eu voltar quantas vezes fosse necessário. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo a seus próprios esforços e seja o artesão de seu futuro. Né? Mostrando aí a importância, né, que é uma dádiva, é uma ferramenta da bondade divina a gente ter a possibilidade de poder voltar, né, quantas vezes forem necessárias. E aqui, talvez, tenham os dois parágrafos que eu achei mais interessantes, que, embora escritos há 161 anos atrás, se eu lesse eles hoje num livro atual, eu ia falar, é isso aí. Como o homem é lento para se desfazer de seus preconceitos, seus hábitos e suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e nossa geração cristã vê ainda traços de antigos costumes. O quão isso é interessante, né? Porque a gente ainda repete e a gente ainda se porta lembrando e trazendo novamente essas ideias, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, se a gente está com raiva, a gente acha que, de fato, a gente tem o direito, né, de fazer alguma coisa. A gente se sente ainda muito raivoso, né? Em vários momentos da nossa vida. Ao pegar o carro e se incomodar com o trânsito, numa situação no trabalho, numa situação, sei lá, num ambiente de amizade, a gente acaba se incomodando com os outros muito ainda. E a nossa honra e a nossa dignidade, como que fica, né? A gente quer resolver e daí já parte para a violência, seja ela física ou não. A gente quer controlar, a gente quer ainda resolver de uma maneira sempre agressiva. Então, a gente não está há 40 séculos, né? E a gente ainda continua preso, por exemplo, ali em ideias primitivas. Quantas vezes a gente ainda se pega preso a não é assim que eu aprendi, é assim que me ensinaram e é assim que eu vou fazer. E é interessante que a gente faça esse exercício da empatia, porque a empatia ela pode ser treinada. Claro, é muito mais fácil quando a gente vive aquilo. A gente consegue imediatamente perceber que alguém está sofrendo se a gente já sofreu algo parecido. Se a gente já passou por uma situação qualquer e vê aquela situação acontecendo com outra pessoa, a gente fala, é ruim mesmo. Né? Mas quando a gente não passa por isso, a gente pode treinar. Tentar realmente ver que aquela pessoa pode sim estar, ou aquele grupo de pessoas pode sim estar em sofrimento. Eu costumo fazer sempre um paralelo com exemplos que foram práticos para mim, que eu percebi imediatamente, que é a questão da maternidade, né? Até então, quando eu não era mãe, eu agia e pensava, até entendia que era difícil e tal, mas era ok. A partir do momento que você se torna mãe e pai, opa, aí você começa a pensar, mas será que era assim, então, que meus pais se sentiam, ou que outros pais se sentem? Ah, então realmente é difícil quando a criança está fazendo isso ou aquilo que incomoda. Enfim, ou todas as outras coisas que a tua vida muda com aquela situação. Você começa a olhar para onde você não olhava antes, porque não te interessava olhar para lá. A gente não se interessa por lugares que não fazem sentido para a gente.
Outro exemplo que eu sempre comento é de quando alguém desencarna antes, né? Uma pessoa querida, uma pessoa próxima, parte para o plano espiritual antes da gente. Eu já fui em inúmeros velórios na minha vida, mas quando você vai no velório de alguém muito próximo, é você que está lidando com tudo, é você que está cuidando de tudo, o negócio muda de figura, né? O sentimento é outro. Daí você pensa, nossa, é assim que aquelas pessoas estavam se sentindo. Que eu não percebia, porque, embora fossem pessoas que eu estimava, ou que eu tinha até uma certa proximidade, não era meu pai, não era minha mãe, não era uma pessoa, não era um amigo, né? Era um tio, né? Alguém ali que você não via tanto, um parente do parente, enfim. Então, o quanto às vezes a gente tem que fazer esse exercício quando a gente não passa por aquilo. E isso eu sempre falo em vários aspectos. Agora está no cinema, né? Eu sempre comento essa história, está no cinema o filme da Odisseia, e é uma história muito antiga, um texto muito antigo, que foi, como o próprio livro Céu e Inferno também passou por inúmeras edições, e às vezes as edições elas são necessárias para você mudar a capa, para você corrigir alguma coisa ou outra. Mas quando é um texto muito antigo, como a Odisseia, por exemplo, que passou por inúmeras traduções primeiro, né, e adaptações, elas sofrem modificações. E eu achei interessante que começaram a fazer um paralelo, porque ficou famosa agora uma dessas traduções por uma mulher. Até então, todas as outras traduções tinham sido feitas por homens. E aqui não é apontar de dedos nem nada, né? Não é essa a intenção, até porque a gente tem que ir por esse caminho de que somos iguais, né? Mas tinham mudanças. Por quê? Porque a maneira como ela via aquela tradução ficou diferente. Uma coisa ou outra, uma maneira de dirigir a um personagem ou outro, porque é uma língua muito antiga, era né, antes de Cristo esse texto. Então, se percebia que tinha um padrão na maneira como se traduziam homens, e depois se viu que uma mulher traduzindo tinha um jeito diferente de ver. Então, o quanto isso também nos afeta, a maneira como a gente vê a vida faz com que a gente fique preso a alguns conceitos, a algumas formas, porque é assim que uma mulher age, é assim que um homem age, e por aí vai daí um problema, né, da gente conseguir quebrar um padrão. E é por isso que eu gosto desse outro parágrafo, que fala o seguinte: foi necessária a força de opinião de pessoas não ortodoxas, encaradas como heréticas, para pôr um fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas a ideia de um Deus cruel é tão enraizada nas pessoas que, na falta de fogueiras, vigoram ainda as perseguições materiais e morais. Então, também é muito comum a gente se portar como Deus quando a gente vê alguma coisa errada. O que deveria ser feito, como a gente deveria agir com aquelas pessoas, porque a gente quer alguma coisa, a gente quer sangue. A gente quer resolver aquilo de uma maneira normalmente muito violenta, muito apaixonada. E a necessidade dessas pessoas, às vezes a gente não quer ser elas, né? Normalmente, né, a gente é uma lá pessoa que se revolta e que faz a diferença e que muda aquele padrão, aquela situação que está acontecendo para as coisas evoluírem. Quantas coisas hoje, né, nós chegamos e nós conquistamos porque lá atrás algumas pessoas mudaram. Mudaram o curso, mudaram o rumo. Né? E foram encaradas muitas vezes como erradas, como heréticas, né? Por conta de querer essas mudanças, por conta de querer que as coisas se transformassem. E o quanto que é importante num livro de 1865, há 161 anos atrás. Né? Não é algo que foi tirado agora. Né? Então, isso para mim você vê a importância, né,
desse livro. Doutrina das penas eternas. A lei do progresso, ou seja, é uma quebra disso, né? Não tem pena eterna. A lei do progresso é evidente, não é teoria. A gente vê todo dia, né? As nossas mudanças, de quando a gente era mais jovem para agora, da tecnologia, né? Que não tinha tanta tecnologia, agora tem muita tecnologia, pelo menos comparado, sei lá, 30 anos atrás. Né? O quanto que mudou, a maneira como a gente se comunica, a maneira como as informações chegam até a gente. Esses tempos alguém estava achando interessante, eles mencionaram, alguém na internet mencionou uma personalidade dos anos 2000, final dos anos 90. E ninguém conhecia as pessoas mais jovens. Né? Não sabia quem que era, mas quem que é? E a pessoa teve que ficar explicando, e daí se sentia velha e tal. E era muito comum, porque antigamente todo mundo via as mesmas coisas, todo mundo assistia os mesmos programas. A gente estava conectado por poucos canais de televisão. Agora, a gente tem inúmeros canais de pessoas que são conhecidas, que têm milhares de seguidores, que fazem os seus próprios conteúdos. Antes só tinha a Xuxa lá, ou mais uma ou outra, e agora tem várias. Né? Se for falar com as crianças, tem várias personalidades da internet que são super conhecidas aí. Então, tudo mudou, né? A forma como a gente se comunica mudou. Então, é inegável. É um fato constatado pela experiência. É uma lei da natureza, lei divina, imprescritível. Então, já que existe, não pode se conciliar com a outra, é a outra que não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse verdadeiro, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros, se tivessem morrido antes do progresso que os conduziu à conversão, jamais teriam visto o céu. Então, se a gente entender que é pena eterna, ou não teria nessa chance de mudança, se eles tivessem morrido, desencarnado antes da virada de chave, o que teria sido, né? Teria sido em vão, não teria acontecido. Né? O quanto a justiça divina, ela possibilita isso. Né? Que eles tivessem esse momento de mudança, esse momento de ver as coisas por um outro prisma, de um outro ângulo. Né? Então, e isso é muito interessante. Por que para uns poderia ser e para outros não também? Né? Outros têm a chance dessa virada de chave e outros não têm, porque não deu tempo, enfim, por conta dessa necessidade, né, da reencarnação. Anjos e demônios, ele também faz essa analogia que o Espiritismo veio desmistificar, né, que não teriam esses seres já criados perfeitos e nem esses seres que não conseguem melhorar nunca, que são fadados a ficarem lá em um local sendo demônios, fazendo mal apenas, né, não teriam chance de mudança, e que o Espiritismo nos mostra que, né, é possível você ir até a angelitude, mas é uma estrada que a gente tem que caminhar, uma estrada longa que é necessário, né, para que isso aconteça. E realmente, a gente indo, crescendo, se burilando, se ajeitando, se reequilibrando, até um momento chegar a isso, né, e não ser alado, já criado dessa maneira. A gente percebe também que nos filmes e séries, né, eles retratam sempre de uma maneira, inclusive, que se quebra. Que o anjo lá, ele quer conhecer a humanidade, quer saber por que a humanidade é daquela forma. E daí ele acaba ficando encantado com a humanidade, quer fazer parte daquele local. Então já existe uma ruptura, né, nessa ideia, não faz sentido, né, essa ideia, porque justamente a humanidade está vivendo, está errando, está acertando, né? E a mesma coisa os demônios. Peraí, por que a gente está aqui paradinho se a gente pode também se movimentar e fazer alguma coisa? Então essa ideia foi quebrada, o Espiritismo, né, nos mostrou que não é bem assim.
esse texto que eu trouxe, ele é daquele livro que eu comentei lá no início, do Chico Xavier, do Emmanuel, que é o Justiça Divina, que ele faz aí um resumão do que a gente está comentando aqui, né? Espíritos culpados, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão, nos mostrando que é possível, né, fazer alguma coisa, né? Trabalhar no bem, né? Da maneira que a gente achar, da maneira pequenininha às vezes que pode ser, né? Tem gente que é muito contra ajudar, né? Não, mas então se der um trabalho para a pessoa, se ela vai se reerguer, às vezes não é só o trabalho, às vezes ela está toda desorganizada, né? Uma pessoa que precisa de mais atenção para se reerguer e conseguir continuar. A necessidade que a gente tem ainda, né, de fazer isso. A gente precisa, não com o intuito de ter esse cantinho, esse céu nesse lugar, mas porque a gente precisa se ajudar uns aos outros, porque é necessário. A gente precisa dividir, às vezes, aquele quinhão, aquele bem-estar. Se alguém está em uma situação ruim e a gente tem possibilidade de fazer alguma coisinha, seja materialmente ou não, seja com o nosso tempo, é necessário que a gente faça. A gente não pode deixar para lá algo que... não, isso aí não sou eu que tenho que fazer, é outra pessoa. Mas daí quando um grupo faz, não, mas não pode, porque senão eles vão ficar acostumados. Eu fico pensando, quem que fica acostumado com coisa ruim? Ninguém se acostuma com coisa ruim, a gente aceita. Mas a gente não se acostuma, a gente quer melhorar, a gente quer as coisas boas, a gente quer ter um lugar para ficar, um lugar para se esquentar, um lugar para se aquecer, para comer, né? É importante isso, a assistência ela é importante, ela tem que ser bem vista, o voluntariado, né, o trabalho necessário que a gente pode fazer quando dá. A gente também entende que é difícil, né? A gente acorda cedo, vai trabalhar, volta de noite. Pedir, às vezes, um tempinho a mais é complicado, porque daí a gente tem filhos, tem o cônjuge que quer também um tempo nosso, tem os filhos, a família, tem coisas que a gente quer fazer. Então, tudo isso tira um pouquinho da beleza, né, de estar nesse processo de evolução. Estar encarnado, talvez aí seja uma das questões de dificuldade que a maioria de nós temos, né? De tentar enxergar como fazer isso melhor. Atendamos às boas obras quando nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Então, fazer por nós mesmos, né? Se olhar, se prestar atenção, né? Aquela frase conhecidíssima, conhece-te a ti mesmo, né? Para que isso aconteça, a gente tem que se conhecer. A gente tem que olhar para dentro e perceber por que a gente está errando, por que a gente está tropeçando ainda. O que a gente pode ver? A gente vai falhar muitas vezes, vai ainda cometer os mesmos erros, mas é olhando e vendo, não, errei de novo. É aí que começa uma mudança. A gente acaba, no final das contas, se cansando, né? Inúmeras histórias, se a gente vai vendo as histórias dos espíritos que nos chegam, que nos contam, parece que sempre é uma exaustão que acontece, um cansaço. Aquele espírito chegou no limite de um sofrimento, um limite de um sentimento negativo, e é nesse limite que ele se cansa, e é aí que a gente consegue, né, ter uma brecha para mudar, para se reorganizar, para se reequilibrar. O quanto é trabalhoso. E esse livro traz muito isso, né? Sugiro que quem quiser lê-lo e se debruçar sobre esse assunto, é muito interessante, é um livro muito interessante mesmo.
que eu desejo para vocês? Próximo domingo é Dia dos Pais, né? Desejo um ótimo Dia dos Pais para vocês, para quem tem pai ainda aqui, para o pai que já desencarnou também. Para quem não tem pai, mas de repente tem uma figura que representa esse modelo que a gente idealiza, né? De um pai amoroso, presente. Para os pães, né? Que são uma grande população do nosso país de pães, né? É uma realidade que acontece. Então, assim, para a nossa figura, é um dia para se comemorar em família, para estar junto e que seja uma semana abençoada. Assim seja.